Burlock saiu e sinceramente tá muito bom. Mas com isso, ainda assim existem algumas dúvidas. E hoje eu vim para sanar uma delas, explicando todas as fases existentes na obra e também apostando em qual será a última. Ok, pessoal, o Burlock, como todo mundo já sabe, foi um sistema criado com o intuito de criar o melhor atacante existente na história do Japão. Não é um bom atacante, não é um excelente, é o melhor. Então, o Ego, em cima disso, decidiu elaborar um plano cujo qual buscaria encontrar o maior egoísta dentro da faixa etária do ensino médio. A primeira fase do Burlock é a que foi decidida no primeiro episódio. A intenção aqui era eliminar o primeiro jogador para que os grupos cujos 300 garotos foram divididos ficassem com um número total de 11, o bastante para completar uma equipe de futebol. O Ego aqui deu níveis para cada um dentro da sua sala. De modo geral, não aparenta ser algo necessário essa história de nível, mas mais pra frente tem um truquezinho que é explicado, então é bom tu deixar isso na memória. A disputa exercida nessa primeira etapa é a de bobinho. Você deve chutar a bola no seu adversário e, pela lógica, ele se torna o caçador, vamos dizer assim. Aquele que no fim dos 136 segundos dados pelo Ego tiver com ela é eliminado. Sabemos bem que o Kira que foi de base aqui, mas mesmo assim há uma especificação dada pelo Ego sobre o porquê ele decidiu iniciar por essa linha. No raciocínio dele, o tempo dado é o tempo que em média um jogador de futebol fica com a bola em uma partida inteira. A fuga representa a consciência reversa de posicionamento. Se eu consigo me colocar em locais e modular o meu corpo para evitar o caçador da vez, logicamente eu vou ter uma certa habilidade para se colocar nos espaços corretos e receber a bola ou puxar a atenção da marcação, enquanto os marcadores não percebem, tá ligado? Pro lado do caçador, o objetivo principal é ver se ele possui uma boa precisão. Então as valências técnicas avaliadas na primeira fase são as seguintes: posicionamento, precisão, equilíbrio, percepção, perseverança. E assim, vamos agora para a segunda fase do Burlock. A segunda fase do Burlock consiste em partidas da fase de grupo de um campeonato normal. A diferença é que existe uma quantidade de equipes diferente, que no caso são 5 por grupo. E também as regras existentes mudam. O objetivo aqui é que existam 2 classificados dos 5 times presentes em cada grupo. Porém, há um adicional onde o melhor jogador de cada equipe eliminada também passa para a próxima fase. O critério para decidir isso é o número de gols. Se o jogador tomar cartões, ele perde um pouco de pontuação. Então, de modo geral, as valências gerais são trabalhadas nessa fase. Porém, tem algumas que devemos aqui destacar. O trabalho em equipe é uma delas. Antes de qualquer coisa, eu sei que geral vai falar que o bagulho é pra ser egoísta, mas a partir daqui, o modo que tudo se constrói é de um egoísmo diferente, tá ligado? Todos os jogadores estão ali para serem egoístas, mas não adianta apenas fazer tudo só. Essa fase mostra isso para eles e os ensinam como utilizar os seus parceiros de equipe para triunfarem, além de que claramente aprofunda a amizade de geral, meio que conecta os laços de ambos, tá ligado? Outra valência que não pode ser esquecida é a da arma, que é trazida para nós de uma forma um pouco meio poderzinho de shonen, mas dá pra compreender, pô. Foi assim que o autor quis intitular, por isso que eu tô dando esse nome. Mas trazendo pra vida real, essa fase também ajudou pros egoístas aprenderem e desenvolverem um pouco as suas habilidades principais. Por exemplo, se eu driblo muito, mas tenho pouca força, claramente eu posso aprimorar o quão fortes são os meus chutes. Só que se eu melhorar aquilo que é o meu talento, o que eu realmente tenho domínio sobre, de certeza eu vou muito mais longe. Pra que chutar com toda a força do mundo se eu posso simplesmente driblar geral e entrar com bola e tudo pra dentro do gol? Entendeu? A logística é essa. E a fase acaba, então agora vamos pra terceira. A terceira teve vários pequenos
pequenos níveis, e foi nela onde o ego revelou para todos os aprovados que não existia um nível de habilidade. Condicionalmente, o ego botou na mente de todos os garotos do Blue Lock que seu bloco era o pior. Isso fez com que ambos dessem tudo de si na esperança de evoluir. O nível 1 da fase 3 é uma disputa cibernética contra um robô goleiro que defende praticamente tudo. O objetivo é simples: faça 100 gols em 90 minutos, e seria até que simples de modo geral, né? Mas existe toda uma dinâmica aqui pensada. Conforme o jogador marca gols, maior a dificuldade vai ficando. Algo que não teve muita atenção dada, mas deve ser trazido na conta, é que existia uma área ao redor dos jogadores, onde ali eles recebiam a bola, que determinava o tempo onde eles poderiam ali receber, ajustar e bater na bola. Isso é importante, pois não deixava com que o jogador ficasse parado por muito tempo, simulando realmente um ritmo de um jogo elevado, que conforme o tempo passa, maior é a dificuldade e ainda maior é o cansaço. Vamos então para o nível 2 da fase 3. O nível 2 tem um foco de partidas em trios, só que algo muito interessante trazido aqui é que se você perder, você não é eliminado. Para falar a verdade, tu vai para uma repescagem, pois o time que vence do seu tem direito a pegar um de seus jogadores e seguir para a próxima fase, enquanto o seu volta com os dois não escolhidos para um 2v2, e daqui para frente as partidas são decididas em quem faz 5 gols primeiro. Então vamos para essa repescagem que eu decidi intitular como nível 3 da fase 3. Aqui é o seguinte, nós seguimos com a mesma lógica, só que agora com 2 jogadores. Porém, existe um grande empate aqui que é muito bom, que é o sentimento de perda. Quem for derrotado aqui realmente é eliminado, então o desespero logicamente passa na mente do jogador. Voltamos então para o nível 2, que é onde tem o 3v3, só que agora o perigo é ainda maior, pois se você demorar muito para acabar, para passar dessa fase, pode não existir mais equipes a serem enfrentadas. Vamos então finalmente para o nível 4. Não há segredo aqui não, é um 4v4, passando um time de 5 se forma, e é isso que acontece. Vamos agora para o nível 5 da fase 3, onde basicamente o pessoal enfrenta 5 adversários, cujos quais são jogadores de nível mundial. Logicamente eles perdem, mas aqui acabam os 5 níveis da fase 3, e antes de ir para 4, precisamos olhar qual foi o intuito do ego aqui. Para alguns isso passou despercebido, então por isso eu decidi organizar a fase 3 com esses níveis. A fase 3 em si consiste simplesmente em simular o ataque. Se você olhar para a forma como ela é colocada, a simulação existente que se repete é a do ataque. Nem goleiros são mais necessários aqui, pois tem os cibernéticos. O que aqui é avaliado é o quão bons os jogadores podem ser nos seus locais de ofício. Na frente, o primeiro nível simula estatisticamente ali um ataque padrão do Blue Lock. O egoísmo e o limite de tempo são postos em jogo, onde apenas quem pode fazer você ser aprovado é a sua habilidade e esforço. Faça gols e passe, simples e útil. Temos o segundo nível, e a partir daqui é onde as posições de um ataque vão sendo trazidas de diferentes formas. O objetivo do ego é simular os posicionamentos que podem ocorrer durante um ataque. Note, o nível 2 possui centroavante, ponta direita e ponta esquerda, que logicamente também precisam voltar, senão o time toma gol. Então já tem meio que um treino para os dois lados, o ataque e para a defesa também. Quando vamos para a fase 3, o sentimento de derrota é afligido na memória dos jogadores, e com isso eles usam essa frustração para poder ganhar e subir e derrotar também aqueles que os derrotaram. Quando chegamos aí no nível 4, podemos ter finalmente uma situação onde o com mais faro de gols fica isolado na frente, ou também até quem fica ali mais para trás organizando as jogadas como um meia. Quando partimos para o nível 5, os jogadores têm a possibilidade de se depararem com o futebol mundial e com isso terem a prova do que precisam para melhorar. Essa fase em si busca fazer com que os jogadores tenham todos os sentimentos possíveis. Ela busca trazer com que eles entendam o peso da derrota e também ali possam usar isso como motivação para continuar. É meio que eu
me frustrei aqui, vou utilizar minha frustração como mais um motivo para me melhorar, tá ligado? Durante ela, inúmeras vezes nos deparamos com os jogadores se superando por não aceitarem apenas serem deixados para trás. Existe pelo menos até então, que nós saibamos, um jogador que teve a possibilidade de fazer a repescagem e voltar, tá ligado? Pelo que foi dito e eu entendi, houve uma repescagem nessa fase aqui, só que não mostraram muito bem e apenas vimos um dos jogadores indo para essa repescagem e depois voltando, beleza? Ele foi o único aprovado no final das contas. Então chegamos agora na fase 4, a disputa contra o Sub-20 do Japão. A partir daqui, as partidas reais começam. E essa, pelo menos na minha opinião, foi a melhor partida que o Blue Lock já teve até o momento. Os jogadores restantes do Blue Lock disputaram entre si e os melhores se tornaram titulares para essa partida. Essa fase não precisa de muita explicação, é uma situação de jogo real, onde a instituição do Blue Lock estava sendo testada para o mundo inteiro e no final responderam às expectativas do Ego, conseguindo muita popularidade, o que foi importante para que a fase 5 acontecesse, e ela é aquilo que nós estamos agora no mangá, tá ligado? Então vamos para essa fase 5, só que se lembre muito bem de um número que eu quero que tu guarde na mente, que é o resultado da partida contra o Sub-20, que foi 4-3 pro Blue Lock. A fase 5 é muito boa, pois ela mescla o Blue Lock e o Sub-20 do Japão, de certa forma, como um só. Com essa popularidade obtida que eles tiveram nesse jogo entre eles, os jogadores agora vão poder treinar dentro de clubes sub-20 dos times das grandes ligas da Europa, que no caso são as ligas espanhola, inglesa, alemã, francesa e italiana. O pessoal teve uma breve explicação de quais são as características de cada uma dessas regiões e tiveram exatos 90 minutos para decidir, o que é um tempo de uma partida de futebol, né? Se for para ficar indeciso, o cara não vai ser um bom jogador, né? Nesse cronômetro, acho que foi isso que o autor tentou passar. O Ego, a partir daqui, trouxe algo muito comum na vida de jogadores, que é tipo, tomar suas decisões, tá ligado? Muitas vezes um jogador de futebol prefere sair do lugar onde tá deitando por querer dinheiro, e às vezes até por querer enfrentar os melhores clubes ou algo desse tipo. Essa ganância aqui de escolher é importante, mas às vezes uma escolha errada pode te colocar numa equipe onde você não é titular, por exemplo, tá ligado? E o seu sonho vai por água abaixo por pequenos erros. E bem, os jogadores se dividem e começam então a treinarem cada um nos respectivos locais que escolheram. Essa fase em si é importante, pois os Blue Lockers possuem acesso ao que o futebol mundial realmente é. Planos de treino, de alimentação, hidratação, sono, tudo isso é repassado para eles. E aquela parte onde eles estavam apenas construindo resistência desmoderada foi passada. Agora eles realmente precisam lidar com um nível muito próximo do Mundial. Em cada uma dessas regiões, pô, o Sub-20 das equipes profissionais entrarão em jogo de primeira, tá ligado? O pessoal terá que fazer treinos mistos ali, buscando a vaga de titular na equipe. Depois desse momento aí, os 11 titulares seriam escolhidos e basicamente passaria por uma fase de grupo onde os outros 11 de outras equipes lutariam junto. E tipo, mesmo que você não fosse titular, você ainda podia ser levado pro banco e talvez ter uma chancezinha ali ou aqui, que foi o que aconteceu com o protagonista Izagi. Então, basicamente funcionou dessa forma. Eles chegaram, tiveram um pequeno treinamento ali pra testar quem era o melhor, quem era o pior. Os melhores ficaram titulares, os menos melhores ficaram ali no banco para pegar a visão e quando ganharam a chance tiveram que se agarrar o máximo possível para não perder a titularidade. Mas boy, o essencial aqui e a busca de todos é alcançar o titularismo do time, tá ligado? No qual eles escolheram. Eu acho que não precisa explicar, mas só pra ter certeza que tá na cara, essa fase já retrata em todas as vértices o que é o mundo do futebol. A busca por ser titular, a busca de entregar e ser conhecido, tudo isso vai ganhando sua forma durante essa fase. E um bom adicional a se trazer é que a partir daqui, o Blue Lock se reconstrói.
não é mais sobre apenas se tornar o melhor atacante. Alguns foram sendo eliminados no meio do caminho, mas outros descobriram quais são seus reais propósitos, aprendendo assim a se desenvolverem nessa linha. Outro adicional bem importante de ser trazido é que os jogadores, a partir desse momento, começaram a receber um leilão de contratos anuais, tendo em vista que a partir daqui os proprietários dos clubes do mundo inteiro e até o mundo inteiro estão acompanhando todas essas partidas, tá ligado? E em si aí esses proprietários estão dando lance para contratar os Blue Lockers e também a galera do time do Sub-20, tá ligado? Então é uma junção de tudo isso. O bagulho recebeu totalmente uma nova cara a partir disso e, véi, nós estamos atualmente nessa fase do mangá. Só que, porém, aí, eu pessoalmente acredito que ainda devam existir algumas mais. E sim, eu tô falando de mais duas, estamos na quinta, né? Mais duas, ia bater também com aquele número que eu mandei você guardar na sua mente, 4-3 contra o Japão, 7 fases, é o que eu imagino. Essa fase que nós estamos agora provavelmente vai levar pelo menos ainda um ano para acabar, mas depois que acabar, cada jogador terá aí um contrato disponível para poder escolher e claramente vai ter a convocação para a Copa do Sub-20 Mundial, tá ligado? Que vai ser um evento gigantesco, pelo menos pelo que tá se construindo. E logo após isso, eu acredito que nós vamos ter aí, provavelmente, uma fase ali do pessoal se adaptando nos clubes que eles escolherem. Eu vejo mais nessa linha, tá ligado? Duas fases muito bem, assim, parecidas, onde numa vão lutar ali para ser campeão mundial e outra, eles vão ter se tornado gigantes dentro do mercado do futebol, vão jogar profissionalmente e acabar se encontrando talvez pela Champions League ou algo desse tipo. Eu acredito que esse número de fases que eu escolhi aqui vai dar certo, vai acabar batendo muito bem, porque se nós pensarmos também, número 7 é um número de jogos que uma seleção possui na Copa do Mundo, por exemplo, tá ligado? Então acaba que essa teoria pra mim fez um pouco de sentido na minha mente, pelo menos. Então é isso aí, é só uma teoria, mas eu espero que tu tenha curtido o vídeo aí completo, esse resumão. E se tu curtiu, se inscreva aí, boy, o canal é novo, tá começando a crescer. Eu quero fazer muito vídeo de Blue Lock, pegar pesado mesmo pra que cada vez mais gente conheça a obra que eu tanto gosto. E é isso aí, beleza? Manda sua teoria sobre quais serão as próximas duas fases. E no mais, velho, muito obrigado por tudo, tamo junto, tchau, tchau.